E agora vamos pro review do capítulo 265, né? Aquele dia, o nome do capítulo. Quebramos o ciclo da Batalha da Shinjuku Assombrada? Será, né? No capítulo 236, quebrou com o vá para o sul, né? E entre o 239 e o 243 teve a saga do Baka Survivor. Mas eu não declaro essa batalha assombrada acabada ainda não, tá? Porque esse título aí pode ser... E tem um outro ponto estranho, né? Esse título, Aquele Dia, né? Aquele Dia. Até certo ponto era o Edith que contava a história, vocês lembram, né? Era o Edith que contava nos registros dele, né? Mas tem um tempo que eu não identifico o narrador. Eu não sei se é alguém conhecido, né? Será que é alguém conhecido? No anime teve a Aogami, né? A Aogami ela narrou alguns pontos ali de Shibuya. Mas ela nesse ponto ela não tá narrando mais merda nenhuma. Ainda é o Edith, será? Não sei, né? Mas aparentemente essa história, né, já aconteceu e alguém tá contando a história, tá? Ou é só o tipo de narrativa escolhido mesmo, né? Mas vamos pro capítulo primeiro, tá? Pela Kaizen, tá? Começa com a expansão de domínio do Itadori, né? No entanto, aqui né, o texto, a redação dos caras é um pouco estranha. Fica bem difícil de ler, né? A expansão de domínio do Itadori, no entanto, aqui né? E no TCB, ó, o Itadori expande seu domínio, mas o que é esse lugar, né? E aí o Sukuna começa explicando, tá? Ele fala: durante uma luta com um feiticeiro é raro, mas às vezes é possível se conectar com seu adversário. Acredito que seja um efeito colateral, já que a energia amaldiçoada nasce das emoções humanas, né? Efeito colateral de quê? Efeito colateral de quê? Nas duas traduções ele fala efeito colateral, mas efeito colateral de quê? Só de usar energia amaldiçoada? Né? E aí ele é de ficar acertando o outro com a tua energia amaldiçoada? Será? Né? Será que é tipo imbuir a energia do oponente à força? No oponente? Será? Né? Ou os sentimentos têm que estar alinhados de alguma forma, né? No caso, porque o caso do todo é esquizofrenia, a gente sabe, né? No caso do Chozo é coisa do sangue, é a ressonância do sangue. No caso do Yuji contra o Yuta foi uma lembrança de quando o Yuji era um bebê, né? O Yuji tomou ali a energia do Yuta nele, foi imbuída, né? Aí acordou aquela memória que estava no subconsciente dele quando ele era um bebê. Então é estranho esse negócio, né? Então a conexão do Sukuna foi com o jogo e com a Hajime, né? O jogo era uma maldição, mas o Sukuna estava curioso sobre o porquê dele se conter, né? Entre aspas. E era por causa da filosofia do verdadeiro humano, né? Os humanos de verdade, né? Essa filosofia volta um pouco mais pra frente, tá? Tem uma referência dela um pouquinho mais pra frente. O jogo achava que as maldições eram mais puras, né? Por serem amorais e voláteis, né? Era ele e o Ahanami que seguiam essa filosofia. A gente não sabe do Dagon, porque o Dagon era um bebê, né? E o Mahito não seguia filosofia nenhuma. E o Sukuna fala que ele poderia ter sido muito mais forte, né? Se ele tivesse simplesmente agido como uma calamidade, né? Em vez de tentar ser melhor que os humanos, né? Ele estava sempre se medindo ali baseado nos humanos, né? Isso limitava o poder dele. Talvez limitasse o poder da Hanami também, tá? Que eu acho que aparentemente ela era mais fraca ali entre todos, talvez, né? Mas o jogo em si estava apavorado durante a luta toda, tá? Então não é como se o jogo tivesse interesse de falar com o Sukuna, né? O interesse era todo do Sukuna quando o Sukuna conectou com o jogo. No caso do Hajime, o interesse começou do Hajime, que perguntou pro Sukuna sobre o amor, né? Sobre o amor e o poder absoluto e como administrar os dois ali, né? Devia ter muito tempo, né? Que ninguém perguntava isso pro Sukuna, né? Sobre a vida pessoal dele. E o Sukuna resolveu falar do ponto de vista dele, né? Só que o Hajime morreu no meio da conversa, mas a conversa continuou, né? Mesmo com continuou usando a conexão. E o Sukuna ele explica pro Hajime, né, que ele e o Gojo sempre tiveram o amor dos outros, né? O Hajime e o Gojo sempre tiveram o amor, só que eles não conseguiam entender o conceito disso, de amor, né? Eles acabavam afastando as pessoas, né, que queriam o reconhecimento deles. No caso do Hajime, ele matava, tá? Todo mundo que desafiou ele, né? As pessoas desafiavam ele porque admiravam ele, né? O Sukuna ele fala para ele escolher, né, entre o amor e o poder, porque esse negócio de virar encarnado foi só continuar essa busca, né? Essa busca que não ia dar em nada. Principalmente agora que ele morreu, né? Porque ele morreu aquele ponto, não ia mais ter busca nenhuma. Mas o Sukuna dá a opinião dele, né? Ele fala, né, que eu entendo o amor, né? E eu te digo isso, o amor não tem valor nenhum. E aí ele fala como é a vida de ser o mais forte, né? Aquele negócio e tudo mais, né?
E o Hajime até pergunta, né? Isso não perde a graça, né? Com o tempo, né? Esse negócio de ficar lutando. E aí o Sukuna fala que não, né? Porque cada humano é um estímulo único, né? E ele nunca vai se satisfazer completamente, né? O Hajime estava cansado da luta toda, né? Mas o Sukuna, ele é incansável, né? Mas ele afirmou pro Hajime, né? Que ele era forte, sim, né? E ele teve o amor também, né? Nesse caso. Então o Hajime teve os dois, né? Tudo que ele buscava, ele já tinha, né? É o negócio da afirmação. E no caso do jogo, ele afirmou pro jogo que o jogo era forte, né? Fique orgulhoso, né? Fique orgulhoso, você é forte, né? E o jogo sentiu o reconhecimento, que ele se emocionou naquele momento, né? Então, aparentemente ele entregou, né? O que o jogo queria, né? Mas essas são as duas ocasiões, né? A conversa tinha sido interrompida. O que essas ocasiões tinham em comum é que a conversa tinha sido interrompida, né? Por isso que o Sukuna matou... A conversa foi interrompida porque o Sukuna matou o oponente muito fácil. Ele estava conversando, né? E ele acabou matando o oponente sem querer. E aí a conexão permitiu que a conversa fosse terminada, né? Continua a conversa, né? Talvez os dois queriam conversar tanto que conectou, né? Nesse caso. Mas o Gojo estava conectado com gente que já tinha morrido já há muito tempo, né? Mas provavelmente porque o Gojo tinha muita coisa inacabada, né? Que ele pôde finalmente ouvir e falar uma última vez com essas pessoas, né? É estranho que tinha uma galera ali que já tinha morrido há muito tempo mesmo, né? Muito tempo mesmo. Mas eles deviam ter tanta coisa pra falar, né? Nesse caso, né? É estranho. Mas é estranho o Toji tá ali junto, né? Talvez o Toji seja tão retraído que só dele tá ali já fala muito, né? Só do fato dele ter comparecido àquele encontro ali já falou o suficiente, né? Ele já se expressou o suficiente só de ter ido ali. E tem o caso do Naoya também, né? Só que o Naoya ele virou um espírito vingativo. Se ele tivesse... Talvez se o Naoya tivesse morrido com o Jujutsu, ele tivesse se conectado, né? Com todas as pessoas que ele odiava. Todo o rancor, né? Que ficou ali, né? Mas como ele morreu sem Jujutsu, ele virou um espírito negativo. Um espírito vingativo, né? E aí continuando, né? O Sukuna, ele desconfia desse lugar, né? E aí ele fala, isso aqui é diferente, né? O que é isso, né? É o seu domínio maldito, né? E o Yuji fala, né, que também ele não sabe o que é isso. Aí ele fala, eu queria um tempo para falar com você, me acompanha mais um pouco. Eu acho que o Yuji tá mentindo aqui. Ele conseguiu falar com o Fushiguro no meio do combate de primeira, né? Ele mirou ali, foi falar com o Fushiguro de primeira. Não teve erro, né? Ele não foi parar no domínio nato do Sukuna, ele foi parar direto no domínio nato do Fushiguro para falar com o Fushiguro. O Sukuna não tava lá, o Sukuna nem interviu, né? Igual o Mahito. O Mahito conseguiu visitar o Sukuna 2 vezes, direto, né? Sem mexer no domínio nato do Yuji. Foi direto ali, né? E pelo andar do capítulo, tá? Eu acho que isso tudo tava na manga do Yuji. E que é de propósito, sim, tá? Tudo de propósito aqui. Mas que não é o acerto garantido ainda não. O Mahito, ele conseguiu visitar o Sukuna dentro do domínio, né? Dentro do domínio. Abriu o domínio e conseguiu visitar o Sukuna imediatamente. Isso aqui eu acho que é alguma técnica esotérica. Não deve ser uma técnica inata, deve ser alguma técnica esotérica, tipo o sexto oco de Vime, né? Que toca na alma e ele acertou por estar dentro de uma expansão, né? Eu acho que é isso. Mas o acerto garantido que está imbuído na expansão ainda deve ser o desmantelar, né? Que o Yuji pretende usar para matar o Sukuna no final. Resumindo aqui, eu acho que eles estão dentro da expansão sim, né? Mas esse lugar não é o ataque da expansão ainda. Eu acho que o Yuji não usou o desmantelar ainda, né? E não deve ser um pacto de não agressão, porque o Sukuna ele resolve lutar no final, né? Então eu acho que ele realmente parou para ouvir o que o moleque tinha para falar, né? Já que ele já se conectou antes, né? Quando as pessoas querem conversar, eu acho que ele deixou o moleque falar, né? Pelo livro das almas, tá? Eu acho que é pelo livro das almas mais o conhecimento sobre o Mahito, tá? E hoje ele deve ter masterizado essa conexão que acontece entre as pessoas, tá? E agora ele pode conectar quando ele quiser. Isso é usado quando uma das partes vai morrer, tá? E você normalmente quer mais tempo para conversar. Foi isso que aconteceu nas outras vezes também. As outras vezes que aconteceu, né? Inclusive agora, tá? Agora no capítulo 259, o Chozo ele mandou, né? Entre aspas, desculpa, né? Desculpa por não ter sido de grande ajuda no treino. Seu irmãozão tende a fazer as coisas de forma instintiva. Aí o Yuji manda, né? O instintivamente tem razão, acertou em cheio. E a gente pula para o domínio inato do Chozo, né? E eles terminam de conversar. Isso em tempo real. No tempo real, o Chozo estava virando pó.
tá virando pó nesse caso, né? Então deu tempo. Isso aconteceu, o Yuji já fez isso, tem o procedente, né, dele usar isso com o Chozo, né, no capítulo 259. E se for realmente estar alguns segundos antes do Sukuna morrer, é capaz de ele ter usado isso um pouquinho antes dele ativar o desmantelar. O desmantelar para matar o Sukuna, né? Mas vamos ver o que acontece, né? O Yuji fez isso, o Yuji já fez isso, né? Então não é um poder, eu acho que não é um poder da expansão de domínio, porque quando ele fez isso com o Chozo, ele não estava com a expansão de domínio aberta. Então é alguma arte esotérica, eu acho que é alguma técnica esotérica, né? Mas a expansão de domínio está aberta. E o Yuji usando essa conexão de forma instintiva, né? Mas eu acho que só porque é instintivo não quer dizer que não seja de propósito, né? Mas eu acho que é uma arte esotérica, sim. E mais uma vez, tá? Descansa em paz, Chozo. Descansa em paz. E aí continua, né? E aí começa o turismo da galera. Só os detalhezinhos, tá? Essa cidade é Kitakami, tá? Que fica na prefeitura de Iwate. É o local de nascimento do Geg, galera. É o local de nascimento do Geg, mas eu não consegui encontrar a cidade específica que o Geg nasceu. Porque a prefeitura é tipo um estado aqui do Brasil, né? Tem várias cidades e tudo mais, vários municípios. Então seria no estado de Iwate, na cidade de Kitakami, né? Eu não sei se o Geg nasceu nessa cidade em si. Eu ouvi dizer que essa estação ela fica na cidade aonde o Geg nasceu, né? Mas eu não consegui confirmação de que ele nasceu realmente em Kitakami, né? Eu não encontrei nem no Reddit nem no Twitter, tá? Então se alguém encontrar alguma coisa aí em algum subreddit aí, me avisa. Deixa nos comentários pra mim, né? É uma cidade que foi governada pelo clã Abe, olha aí, ó. Foi governada pelo clã Abe, né? Que era o clã da Anjo, Eu não sei se ela era do clã Abe ou se ela trabalhava pro clã Abe, né? Porque eles destacam ela naquele momento, né? É a Anjo mais o esquadrão dos exterminadores do clã Abe, né? Ela trabalhava pro clã Abe. Não sei se era o clã dela de nascença. Por essa técnica dela, eu acho que ela é estrangeira. Né? Depois do clã Abe, a cidade foi dominada pelo clã Fujiwara do Norte, né? Aí a gente já vai um pouquinho ali pro período Edo, né? Ali na época da Uro, né? Né? E depois do clã Fujiwara do Norte veio o clã Waga, né? O clã Waga. Né? E a cidade de Kitakami, tá? O nome Kitakami, ele significa indo pro norte, né? Olha aí, ó. Indo pro norte, né? Se você quiser se tornar uma pessoa diferente, né? Vá pro norte, né? Tem isso também. E aí, ó, olha o resumo dos lugares por onde eles passaram, tá? Primeiro é a estátua da dança da espada dos demônios, tá? Isso aqui é baseado num festival que acontece no verão de Kitakami. Tem vários festivais que acontecem lá, né? Mas esse é o festival do verão. Tem uma imagenzinha aí no fundo pra quem quiser pesquisar. Deve ter vídeo no YouTube também, tá? Do festival. Esses festivais são maneiros. Aqui não tem essas porra. Né? E aí depois eles vão pra um parque cheio de flores, né? Essas flores são importantes, talvez, né? Depois tem um centro comercial, né? Depois tem um parque mais distante, com um canal assim. Eu não sei se esse canal dá pro mar, né? Ou se é água doce. Eu acho que é pro mar, né? Japão é uma ilha, tecnicamente, né? Tem um shopping center, tem uma ponte, tem uma plantação de arroz, tem uma fazenda, uma sorveteria, um parque de tiro ao alvo, né? E uma casa no final que parece a casa do vovô Itadori, tá? Durante o inverno. Tem outras 3 memórias nesse mesmo lugar da casa, tá? Do inverno, tá? Então eu acho que é realmente a casa do vovô Itadori, né? A casa quando eles moravam aí, né? E aí, continuando aqui. Durante o turismo, tá? O Yuji ele explica que ele nasceu em Sendai, né? Mas ele cresceu em Kitakami até uns 6 anos, quando ele teve que mudar de volta para Sendai por causa do trabalho do vovô, né? Ele fala que voltou recentemente para Kitakami, né? Para um funeral de um amigo do avô. Esse tempo, tá? Que ele fala esse tempo aqui, do jeito que ele fala, tá meio inacorado, tá? Deve ter sido uns 15 anos, na verdade. Porque se ele fala 6 a 7 e depois de 10 anos, seria 16 ou 17 anos. Mas ele não tem idade pra isso, né? Então deve ter no máximo 15 anos essa história aí. Porque o Yuji nasceu em 20 de março de 2003 e a história tá rolando em 25 de dezembro de 2018. O dia desse capítulo tá acontecendo em 25 de dezembro de 2018, né? E no parque, Mas eu acho que é isso, né? No máximo que dá pra ser uns 15 anos aí, fazendo o cálculo direitinho, né? Mas é estranho isso aí. Ele voltou quando? Ele voltou nesse mês? Nesse mês que teve pra fazer o funeral do amigo do avô dele?
Qual é a data, né? Quando foi isso aí? Não sei, né? E aí, continuando, né? No parquinho, tá? Tem a conversa sobre as flores hortênsias, tá? Eu fiz um vídeo todo ontem sobre isso. Procurem nas teorias sucunísticas. Pra quem tá assistindo isso aqui do futuro, tá? Tá nas teorias sucunísticas, os vídeos sobre a hortênsia, a flor hortênsia, né? O nome do vídeo é As Flores do Sucuna. né? E aí, vamos continuar aqui, né? O Sukuna, ele explica, tá? Que o acesso às memórias do corpo para um feiticeiro encarnado não é automático, né? Ele precisa ler as memórias manualmente, né? Isso aqui, talvez... O caso do Yuta é um pouco diferente, né? Um pouco diferente, mas ele também teve que ler as memórias manualmente. Então talvez seja só o Kenjaku que tenha um pulo do gato para ler essas memórias automaticamente, né? Mas pelo que ele falou, depois inclusive que ele troca de corpo, as memórias do corpo anterior continuam fluindo na mente dele, né? Então deve ser ele que tem um pulo do gato específico, né? Aparentemente até o Yuta teve que ler as memórias manualmente. O Sukuna tem que fazer isso também, né? E como ele não gosta do Yuji, tá? Ele ignorou a reencarnação do irmão dele e o Kenjaku no corpo de mulher. Infelizmente, ele ignorou isso completamente, né? Ou ele tá escondendo de propósito, porque ele é um babaca, um panaca de merda, né? Será que o encarnado tem acesso às memórias que estão no subconsciente também? Tipo aquela memória tipo aquela memória da Kaori, de quando o Yuji era um bebê, será? Eu não sei, né? Seria interessante, isso seria interessante de acontecer. Mas o negócio tá na correria, tá sempre na correria, né? Eu queria saber mais, mas o Sukuna é muito chato, né? Muito chato pra cacete. E ele corta o Yuji na memória do vovô, infelizmente, né? E em momento nenhum mostrou o Yuji perguntando sobre os pais dele. Porque o Yuji queria mostrar as memórias boas, né? Provavelmente ele perguntando sobre os pais seria uma memória triste pra cacete, né? Porque toda criança pergunta. Principalmente, né? As que crescem assim de longe, né? Dos pais. Tem um ponto que a criança acostuma a não perguntar mais, né? Porque a resposta é a mesma, mas toda criança pergunta. E isso aqui passou batido, infelizmente. Porque o Yuji queria mostrar as memórias boas, né? Eu não sei. Não sei se ele mostraria essa memória triste dele perguntando sobre os pais dele, né? Perguntando. A criança pequena não entende o que é morte, né? Infelizmente. E o Yuji ficou desanimado, né? Ele ficou desanimado porque o Sukuna é um filho da puta, como sempre, né? E ele chama de nojento essas memórias, né? E aí o Yuji manda a atualização da filosofia dele. Da filosofia de vida dele, né? Ele manda, né? Até recentemente eu pensava que entender o meu dever e cumpri-lo é o que significava viver, né? E aí ele lembra do vovô, né? O vovô dizia, né? Ajude os outros, né? Mesmo que não tenha recompensa e não morra sozinho como eu, né? Foi isso que o vovô falou. Aí ele continua. Se eu pudesse morrer assim, eu acho que eu poderia dizer que morri de maneira correta, né? Aí ele lembra do Junpei, né? Que ele não conseguiu salvar, né? O Junpei morreu um fantoche até o fim. Toda a carreira do Junpei foi... Toda não, acho que toda a vida, né? Porque ele tava vivendo daquela forma porque as pessoas, os bullies lá, eles acabaram puxando ele, né? Pra se afastar da escola e tudo mais, né? E aí a carreira como feiticeiro dele foi como um fantoche do Marreto. Ele morreu dessa forma, né? E aí o Yuji continua, né? Mas agora eu sinto que esse modo de pensar não é inteiramente correto, né? E aí ele lembra do Nanami, né? Que morreu no cumprimento do dever, né? E que passou o dever pra ele, né? Nesse caso, né? E aí ele continua, né? Levar o cachorro para passear, criar uma família, qualquer papel desse é bom, né? E aí ele lembra da Nobara. Lembra da Nobara aqui, né? Ela tá desenhada com um traço um pouco diferente, né? Com um traço novo do Geg, né? Na parte de constituir família, lembra da Nobara, né? Se ela estiver viva ainda, né? Se ela estiver viva ainda. Constituir família, ele pensou na Nobara. Podia ter pensado na Nishimiya, pô. Nishimiya era melhor. Né? E aí ele continua, né? Mesmo que você não tenha nada disso, né? Se você ainda conseguir comer, cagar, dormir, mesmo se você ficar doente e acamado, mesmo se você viveu a sua vida sem conexões e não deixou rastro nenhum, né? E aí ele lembra do Chozo, né? Que não tinha ninguém também, só tinha os irmãos, né? Ele inclusive não era considerado gente, né? Os irmãos também não, eles são fetos, né? São objetos amaldiçoados. Agora só sobrou o Yuji, né? E o Yuji é o responsável para viver ali pelo resto da vida dos irmãos dele, né? Vai viver através dos irmãos deles. Então o Chozo, ele se encaixa nisso aqui, né? Viveu sem conexão com ninguém, né? Ele não deixou rastro nenhum, infelizmente, né? E aí ele continua, né? A vida de uma pessoa tem valor, ainda que em pequenos fragmentos de memórias flutuando em algum lugar, né?
né? Por mais pequenas que essas memórias sejam, moldam essa pessoa, né? Ele lembra do Gojo. A última o Gojo estava conectado com muita gente, galera. Tinha 8 pessoas na conexão final do Gojo. 8 pessoas, né? E pode ser também uma referência a última coisa que o Yuta conseguiu deixar, né? Quando ele estava no corpo do Gojo agora, né? Mesmo quando ele desativou, que foi deixar pequenos fragmentos com a energia amaldiçoada dele, né? Pro todo conseguir usar o Boogie-Woogie. Interessante, né? Interessante isso aqui. E ele continua, né? Nunca teve nada a ver com o modo como as pessoas morrem. Eu só nunca consegui perdoar quem agia como se a vida não tivesse valor nenhum. Aí lembra do Mahito, né? Lembra do Mahito, a filosofia da engrenagem veio com o Mahito, né? Veio com o Mahito, o negócio da guerra eterna contra as maldições, o negócio da engrenagem e tudo mais. Do Yuji ser um soldado ali, né? E aí o Yuji manda: Sukuna, eu desprezo você, eu abomino você, né? E aí aparece o Sukuna da Era Heia, né? O Sukuna original. Esse Ryomen Sukuna, não o Sukuna Majin Buu original. Né? Ele continua: humanos não são ferramentas. Nós não nascemos com papel definido, né? Dizendo isso, eu não posso afirmar se humanos são fundamentalmente bons ou maus, né? Aqui tem um fio, tá? Tem um fio e uma tesoura. Esse fio é o fio que conecta tudo e a tesoura é o que corta a conexão. Nesse caso, o Sukuna é o que corta a conexão. Ele simboliza a tesoura, né? E o fio são as conexões que as pessoas têm, né? Ou pode ser uma referência ao santuário do Yuji, né? Nesse caso, o Yuji teria o fio para costurar de volta as pessoas, para curar, entre aspas, né? E a tesoura para cortar. Será que o Yuji teria essa capacidade? Não sei, né? Eu achei. Vocês me dizem o que vocês acham que é esse fio e a tesoura, né? Pode ser a conexão que as pessoas fazem e o Sukuna representa a tesoura, né? Pode ser isso também, né? E aí ele continua. No original, tá, o Yuji fala do verdadeiro humano aqui. Ele fala do verdadeiro humano, né? Ele fala que ele não sabe se seria o homem bom ou o homem mau, né? Que seria o verdadeiro humano nesse caso, né? Ele, fazendo referência direta, tá, às filosofias das maldições, né? Que se viver de verdade seria ser amoral, né? Deixar completamente a moral de lado, né? Essa é a tradução que a Kaizen usou. Mas eu gostei mais do TCB aqui. Ela se encaixa um pouquinho mais. Até traduzindo para português, né? Traduzindo para português aqui. E aí ele continua, né? Eu poderia estar fazendo a coisa errada aqui, mas eu pensei que eu deveria te mostrar a humanidade de alguém além de você mesmo, né? Principalmente de alguém que você não enxerga valor nenhum, né? E aí o Sukuna, ele fica calado um pouco, né? E ele fala: eu não sinto nada, né? Eu entendo tudo o que você quis dizer, pirralho, mas ainda assim não mexeu comigo de forma alguma, né? E você já esperava isso, né? Assim como você já esperava a decadência da sua cidade, eu não senti absolutamente nada, né? E aí o Yuji, ele fica triste, né? E ele fala: não tem jeito então, né? Eu já esperava isso, né? Ele já esperava, então era mentira. Então era mentira que ele não sabia o que era esse lugar. Eu acho que é premeditado, galera. Eu acho que isso não foi um acidente, não. Essa é a expansão de domínio. Eu acho que o Yuji conseguiu. Ele já fez isso antes, porra. Ele fez isso no 259 com o Chozo, pra ir falar com o Chozo no final. Ele acertou o Megumi direto. Foi falar direto com o Megumi. Então eu acho que isso aqui tá premeditado. Eu acho que era mentira. Como ele falou isso, ele fala: não tem jeito, né? Eu já esperava isso, né? E aí o Sukuna manda uma ofensa, né? Manda uma ofensa porque ele é um filho da puta. Mas foda-se o Sukuna. Essa ofensa do Sukuna me incomoda de verdade, tá? Fico incomodado mesmo. O Sukuna, ele é o único vilão moderno que ele consegue irritar na boca pequena também. Ele é uma puta. É tipo aquele ditado de puta de canto de rua, de velha fofoqueira. O Sukuna é assim. Ele é a personificação desse ditado brasileiro, né? Ele consegue irritar, né? Ele consegue insultar de forma mentirosa também. Ele chama o moleque de covarde, porra. Nem a Nishimi é covarde nessa merda. Nem a Nishimi é covarde nessa porra. E o máximo que ela tem é uma lâmina de ar, né? O Sukuna, ele me lembra dos vilões dos filmes de Cavaleiros do Zodíaco. Eles adoravam humilhar tudo relacionado aos cavaleiros. Vocês lembram? Quem viu os filmes de Cavaleiros do Zodíaco? Tinha que sempre aquele negócio de pisar na cabeça dos cavaleiros depois que os cavaleiros estão quebrados no chão.
dele cagar no legado dos cavaleiros, deles tentarem corromper os cavaleiros e tudo mais. Sempre tinha isso. Mexer nas memórias também, tentar dessecrar as memórias, né? O Yoga sempre sofria disso, né, também, né? De alguém tentar dessecrar as memórias. Até o Ikki fez isso na história principal, né? E se fudeu, né? Nunca mais encosta nas memórias de mamãe. Mas o Sukuna é o único vilão moderno que faz isso, tá? Porque o All For One foi um merda no final, foi um bosta. Terminou falando que tava solitário, porra. Que merda de final do All For One foi aquele. E o Shigaraki terminou que era só mais um merda, né? Só mais um fantoche, né? Fantoche torto, né? Bem torto, né? E aí, mas o Yuji, ele tá mais abalado, né? Ele tá mais abalado por ter que prosseguir com isso, né? E aí ele fala, né? Sua fúria, seu ódio por mim era só isso, né? Ele fala, você não vai... É isso, né? É só mais esse xingamento? Me chamar de covarde? E aí o Sukuna, ele toma um susto, né? Ele percebe que ele era só um macaco na palma da mão de Buda esse tempo todo, né? Tanto que aparece a estátua de Buda ali, né? E aí o Sukuna fica ofendido, né? Ele fala, maldito, né? Você tem pena de mim, né? Essa é a sua forma de mostrar compaixão, né? E aí tem um foco no Yuji desolado, né? Nesse foco ele tá desolado, galera. E aí foca na estátua de Buda, né? E aí corta pro Yuji de novo, né? E isso aqui parece ser uma referência, tá? A pintura do Anjo Caído, de Alexandre Cabanel. Essa pintura mostra Lúcifer, banheiro dos céus, né? Chorando de raiva, enquanto outros anjos, né, continuam voando ali na glória de Deus ali no céu, né? O rosto é parecido, tá, mas não tem a lágrima. Não tem a lágrima. O Lúcifer na pintura, ele tá meio que chorando de vingança, chorando com raiva, né? Querendo vingança. Enquanto o Yuji, ele só parece estar cansado. Ele só parece estar muito cansado. Mas eu acho que pode ser sim uma referência, né? Pode ser sim uma referência. Tanto acabou... Né? Mas o Yuji está cansado, ele está muito cansado. A relação que eles têm, né? Mesmo com... Seguindo o mesmo discurso, tá? Quando o Sukuna tomou o corpo do Megumi, o Yuji ele questionou por que esses desgraçados não conseguem ser normais, né? Por que eles não conseguem ser normal, viver uma vida normal, né? E o Sukuna manda aquele discursinho dele, né? Porque os humanos são fracos e né? E o Yuji tenta de novo, né? Ele tenta de novo, mas nesse ponto a paciência acabou. A paciência acabou já, né? O Sukuna quer agir como um problema, ele vai ser resolvido. Eu só espero que a imagem de Buda e a referência do anjo, tá? Do anjo caído, não estejam sinalizando que o Yuji vai fazer uma besteira, tá? Eu espero que não. Eu acho que tá tudo calculado, galera. Eu acho que é tudo calculado. Eu acho que é mentira do Yuji, eu acho que é calculado, né? Crime hediondo eu acho que não vai ser, porque ele já matou os transfigurados. Matar inocente ele já matou, infelizmente, né? Então é hora de mandar o Sukuna subir no telhado, né? E aí o Yuji fala: exato, Sukuna, eu posso matar você. Liberte o Fushiguro agora, né? E retorne pro meu corpo e eu poupo a sua vida, né? Eu tô acreditando no moleque. Eu posso quebrar a cara. Aquilo não é a primeira vez, porra. Não é a primeira vez. Eu vou comprar as ações do Itadori aqui. Eu vou comprar as ações. Eu vou 100%. Eu vou dizer que tava premeditado. Ele tava preparado. Ele tinha isso na manga. Pro momento certo, provavelmente, né? Não deve ser algo que dê pra fazer assim tão fácil, né? Mas o Sukuna ele fica muito ofendido e ele fala, né, que ele vai matar todo mundo que o Yuji considera tão valiosos assim, né? Valiosos entre aspas, né? Eu acho aqui, galera, que ele tá falando da raça humana toda, tá? Porque ele já matou a maioria das pessoas que o Yuji gostava. Eu acho que ele tá falando da raça humana toda aqui, né? Esse valor que ele tá falando, tá indo contra o que o Yuji considera agora, tá? Da filosofia do Yuji agora, né? Que o Yuji considera agora que todas as vidas são valiosas, né? Todas as funções são valiosas e tudo mais. Foi por isso, né? Eu acho inclusive por isso que ele achou que as memórias são nojentas, tá? Porque ele teve contato, né, com essa mortalidade, né, do Yuji. O Yuji queria mostrar pro Sukuna o ponto de vista de uma pessoa que ele não considera, que ele considera sem valor, né? E o Sukuna sentiu isso na pele, as memórias dessa pessoa, né? Por isso que ele se ofendeu tanto assim, né? E através dessas memórias ele conheceu a mortalidade, a vida comum do moleque, né? Do moleque que ele desconsidera de tudo, né? Tudo que ele odeia, né? E agora ele se sente sujo, né? E aí pra se limpar só matando tudo que o pirralho considera, né? Quebrando a convicção do moleque, né? E depois matar o moleque, evidentemente, né? Ele fala até, ó, é um erro severo você me confundir, né?
essa ofensa, né? Ele falou isso inclusive na luta contra o Hajime também, tá? Que a Yorozu tava confundindo ele. Ele falou isso também, né? Que ela não entendeu ele e isso machucou um pouco, né? Isso machucou ele um pouco, né? Ofendeu ele. Ele fala isso na luta contra o Hajime, né? Então se for pra matar a raça humana agora, tá? Só se ele puxar a assimilação, não? Não seria se ele puxasse a assimilação agora? Tem que fazer umas gambiarra no jogo, né? Pra ele puxar a assimilação agora. Será que ele vai tentar tirar o planeta de órbita? Será? Causar terremoto? Será que ele vai tentar se explodir? Ele poderia tentar ferir o Megumi, né? Tentar ferir o Megumi agora no final, né? Mas esse é o fim do capítulo, né? Será que ele vai tentar se explodir? Eu acho que ele daria... Ele falou que ele vai matar um por um na frente as pessoas que o Yuji julga tão valiosas assim, né? É a raça humana. Ele já matou a maioria dos feiticeiros. Não sobrou quase ninguém. Então eu acho que ele tá falando da raça humana aqui nesse caso. É a hora do Sukuna virar, né, uma ameaça global nesse momento, né? Mas esse é o fim do capítulo. Eu gostei bastante, né? Deu 30 minutos aqui de gravação. Eu gravei esse... Eu tô na produção desse negócio desde 1 da manhã. Já são 10 horas aqui. Acabou de dar 10:02. Eu não dormi ainda. Mas eu gostei bastante, sim. O desenvolvimento desse tipo de história, galera, em que as sagas acontecem num dia só, ele é sempre mais reativo nos personagens. Não tem como o Yuji desenvolver 5 anos mentalmente só no dia 25, entendeu? Então o amadurecimento que ele traz aqui é o que ele trouxe, é o que ele reagiu e aprendeu, né, com o que aconteceu nas lutas passadas. É isso que vai ser, né? O amadurecimento dele aqui é pensar no futuro, finalmente, pô. Ele não se considera mais descartável. A vida dele também é importante agora, também, né? Até a vida do Sukuna, se ele tentou poupar o Sukuna nesse ponto, né? Tanto que apareceu o Buda ali. É um negócio muito, né, acima do que uma pessoa normal pensaria, mas o Yuji não é uma pessoa normal. Ele já passou por muita coisa bizarra, né, no mundo de Jujutsu. Então, aparecer a imagem do Buda ali, né, e ainda assim aparecer a imagem do anjo caído ali, né, é algo disso, né? Ele pensou em constituir família, ele pensou nas conexões, né, e tudo mais. Eu não duvido, tá, se ele sobreviver, ele aparecer com filho no epílogo, caso ele sobreviva no final, né? Eu não duvido, não. Mas o desenvolvimento de personagem é assim, para esse tipo de história, né, que tudo passa num dia só. É ele ganhar poderes novos e ele mudar um pouquinho do modo como ele enxerga o mundo, né? Só pelo fato de talvez ele esteja fazendo planos para o futuro já é uma coisa grande, pô. Para ele que se considerou indescartável até então, né? Até então, nesse caso dos fins justificam os meios, se ele tiver que morrer, que ele morra e tudo mais, né? Já é um adianto em si, né? Antes ele se opunha no braço, né? Agora ele vai se opor a essa filosofia de nada vale a pena vivendo, né? E não só de Jujutsu, né? O que é uma coisa que o Nanami queria muito, né? Mas ele não conseguiu viver isso, né? E o Gojo nunca nem tentou. Eles falam até no purgatório do Gojo, né? Que ele vivia de Jujutsu, e eles falam, né, que talvez ele tinha fetiche nisso, né? De viver de Jujutsu. Ele gostava disso, né? Então tem os pinturas também, né? Tem os pinturas também, a responsabilidade de viver, né? De sobreviver e viver agora, né? Porque os pinturas vivem através do Yuji agora, né? Eles não chegaram a nascer nesse momento, né? Eles não chegaram a nascer e aparentemente nunca foram reencarnados, né? Então tem isso também. Agora, né? Agora com essa realização do Yuji, né? Ele é o alvo perfeito para o Geg fazer um bagulho super trágico. Super trágico. Mas olha só, perder o Yuji para salvar o Megumi ia ser uma bosta. Eu antecipo isso, uma merda antecipada aqui, hein? Se a gente perder o Yuji pra salvar o Megumi, eu já achei uma bosta aqui. Tá registrado. Mas é isso, né? Vocês deixam a opinião de vocês aí. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, né? Porque eles anunciaram que o Jujutsu ia acabar e isso fode com... Eles anunciaram várias vezes, né, que o Jujutsu ia acabar e isso acaba com a expectativa da galera. Atrapalha muito a expectativa da galera, né? Mas é isso. Eu fico por aqui, né? Eu vou deixar a barreira anti-morte do Yuji. Vou deixar a barreira anti-morte e até mais, galera. Tchau, tchau.